Bom dia, turminha, terceiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Como vocês estão? Tudo indo, caminhando? Veja que agora as coisas começam a tomar uma forma definitiva. Vocês estão se inscrevendo para a FUVEST, para o Unesp, para o Unicamp. Então, é uma realidade que está aí colocada. Começam também a circular as inscrições das universidades particulares. O Enem vocês já fizeram lá em maio. Então, começa a se desenhar com mais, vamos dizer assim, detalhes o vestibular. Então, a gente tem agora que pensar nisso, caminhar em frente, definir as nossas escolhas para que as coisas aconteçam da forma como nós esperamos, tá? Então eu peço a Deus para que vocês façam as escolhas corretas, para que vocês lidem com essa situação com um certo equilíbrio, para que os resultados sejam positivos, para que a gente possa comemorar depois, tá bem? Então vamos para a aula de hoje. As aulas 41 e 42 foram as orações subordinadas adverbiais. As aulas 43 e 44 são orações coordenadas. Então simplesmente a apostila pulou as orações reduzidas. E as orações reduzidas são as que oferecem mais dificuldade. Então, nós vamos dar aqui uma aula extra sobre as orações reduzidas. Nas outras franquias todas, elas compõem uma aula. Então, vamos lembrar, né? Então, nós colocamos aqui aulas 41, 42, parte 2, orações reduzidas. Por que reduzidas? Porque elas não apresentam nem a conjunção, nem o pronome relativo. Não é iniciada por conjunção ou pronome relativo. Qual a segunda marca da oração reduzida? Apresenta o verbo flexionado numa forma nominal. Então, ele não está conjugado em presente, passado, futuro, indicativo, subjuntivo, imperativo. Uma forma nominal de infinitivo, que é aquela que termina em ar, ir, de gerúndio, aquela que termina em ando, endo, indo, e de particípio, aquela que termina em ado, ido. Então, falar, vender, partir. Falando, vendendo, partindo. Falado, vendido, partido. Tá? Então, vamos ver o formato de uma oração subordinada reduzida. Ao iniciar a aula, os alunos abrirão as câmeras. Uma possibilidade. O que a gente tem aqui? Infinitivo. Iniciando a aula, os alunos abrirão as câmeras. Nós vamos ter aqui gerúndio. Iniciada a aula, os alunos abrirão as câmeras. Particípio. Todas três correspondem a que oração? Quando a aula iniciar, os alunos abrirão as câmeras. Oração subordinada adverbial temporal. Então, todas elas vão dar a mesma noção de tempo. Só que uma através do infinitivo, outra através do gerúndio, outra através do particípio. Então, vejam que, com relação à proporção, ao tamanho da oração, o nome reduzida tem um sentido literal, porque quando a aula iniciar, é maior e mais ampla do que iniciada, iniciando ou ao iniciar a aula. Exatamente porque não aparece a conjunção quando, certo? Então, reduzida, literalmente, diminui o tamanho. Ela regride, porque ela elimina a conjunção ou o pronome relativo. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer a análise das orações reduzidas. Qual é o procedimento para nós lidarmos com elas, tá bom? Então, eu vou trocar a lousa, nós já prosseguimos, tá bem?
Vamos lá, pessoal. Então, como é que nós vamos analisar uma oração subordinada reduzida? Primeiramente, o desdobramento em uma oração iniciada por conectivo, seja pela conjunção subordinativa ou seja pelo pronome relativo. Então, eu desdobro essa oração colocando a conjunção, colocando o pronome. E aí cai naquilo que a gente já conhece. Ou ela é substantiva, ou ela é adjetiva, ou ela é adverbial. Analisa-se a oração desdobrada. Quando ela transformou numa oração que eu já conheço, eu faço a classificação. E aí? Aí aplica-se essa análise à oração reduzida, acrescentando-se reduzida de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Então, aquela que nós fizemos como exemplo, ao iniciar a aula, que corresponde a quando a aula iniciou, o que nós temos? Oração subordinada adverbial temporal, reduzida de infinitivo, iniciar. Iniciando a aula, oração subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio. Iniciada a aula, oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio. Tá certo? Então, nós vamos ter aí a mesma classificação, só que eu identifico. A redução se dá através da forma nominal infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, vamos lembrar cada uma delas. Primeiramente, as reduzidas de infinitivo. Aí eu lembro que existem duas formas de infinitivo. O infinitivo impessoal, que é o nome do verbo. Falar, vender, partir. E o infinitivo pessoal, que é aquele que conjuga. Falar eu, falares tu, falar ele, falarmos nós, falardes vós, falarem eles. Ao falarem a verdade, é reduzida de infinitivo. Ao falarmos a verdade, é reduzida de infinitivo. Não precisa especificar de infinitivo impessoal ou pessoal. Basta dizer reduzida de infinitivo. Então, a primeira possibilidade é a oração subordinada substantiva. É aquela que faz o papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito ou aposto. Então, as substantivas só se apresentam reduzidas de infinitivo. Não existe substantiva no gerúndio, não existe substantiva no particípio. Então, vamos ver um exemplo. Convém estar preparado para exercer esse cargo. Então, nós temos três verbos: convém, estar, exercer, tá? A oração que não está reduzida, o convém. A ela se agregam as outras orações. Então, o que eu vou perguntar? O que convém? Que esteja preparado para o cargo. Eu desenvolvi essa daqui, ó. O que convém? Isso convém. Aqui também dá para fazer a pergunta por isso. Isso convém. Estar preparado para o cargo, convém. Estar preparado, convém. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí eu acrescento reduzida de infinitivo, que o verbo está no infinitivo. Preparado para quê? Para que exerça esse cargo. Então, nós temos aqui uma pergunta feita para o nome, então, uma completiva nominal. Oração subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Preparado para isso. Então, nós vamos ter as duas perguntas, uma de sujeito e a outra de complemento. Lembrando que o complemento vem sempre regido de preposição. As mesmas regras que nós usamos para descobrir as substantivas, nós aplicamos aqui. Porque quando a gente faz o desdobramento, ela fica igualzinha à substantiva que vocês já conhecem. Se não quiserem, nem precisa desdobrar, porque pela pergunta ela fala o que convém? Estar preparado, convém, sujeito. Preparado para quê? Para exercer o cargo, complemento nominal de preparado. Então, as substantivas, elas, vamos dizer assim, a gente consegue classificar sem fazer esse desdobramento. Vocês desdobrem se acharem mais fácil. Mas se quiserem ir direto para a classificação, também pode. Certo, pessoal?
Então agora a gente vai trocar a lousa para ver as outras possibilidades de reduzida de infinitivo, tá? Continuando, pessoal. Então, o primeiro tipo, oração subordinada substantiva. Segundo tipo de reduzida de infinitivo, ela pode ser adjetiva. Ela é bem rara, quase não acontece, mas como existe uma situação, então vamos falar para vocês, vamos apresentar para vocês, mas já acrescento que raramente isso vai acontecer. Ele queria uma máquina de fazer dinheiro. Ele queria uma máquina a qual fizesse dinheiro. Que fizesse dinheiro. O que eu troco por o qual, a qual, ela é adjetiva. Então, aqui não tem a conjunção oração principal e aqui tem o verbo reduzido, que fizesse dinheiro, oração subordinada adjetiva, reduzida de infinitivo. No caso da adjetiva, a maioria das gramáticas não classifica em restritiva ou explicativa, mas há um grupo que classifica. Então, se por acaso numa questão vocês virem a adjetiva restritiva ou adjetiva explicativa reduzida, não estranhe. Para nós aqui, vocês não precisam colocar, tá? Então, oração principal, oração subordinada adjetiva, reduzida de infinitivo, fazer. Certo? Terceiro tipo, oração subordinada adverbial. Ao realizar a apresentação, todos ficaram admirados. Realizar, ficaram. 2 verbos, 2 orações. Aí nós vamos ver. Reduzida de infinitivo. Como que eu desenvolvo? Quando realizou a apresentação. Oração subordinada adverbial temporal, reduzida de infinitivo. E aqui não tem a conjunção oração principal. Então, a redução no infinitivo, tanto ela pode apresentar oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, mais raro, e oração subordinada adverbial, tá certo? As 3 classificações cabem na reduzida de infinitivo. Agora, passemos para a reduzida de gerúndio, falando, vendendo, partindo. A terminação em ido. Oração subordinada adjetiva, aqui é bem comum. Vi rapazes jogando bola na praia. Vi rapazes, oração principal, porque o verbo está conjugado, e o verbo que se apresenta na reduzida, eu vou desdobrar. Vi rapazes que jogavam, os quais jogavam bola na praia. Quando eu transformei em os quais jogavam, eu descobri que ela é uma subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Certo, gente? Então, é só fazer o desdobramento que cai naquilo que nós já conhecíamos, que nós já havíamos estudado aí nessas últimas 3 semanas. Tudo bem? Então, vou trocar a lousa para ver as outras reduzidas de gerúndio e também as reduzidas de particípio. Tá ok? Fechando agora. Oração subordinada adverbial. Agindo com honestidade, todos o respeitarão. Esta daqui fica sendo a principal, porque não tem a conjunção, e essa daqui nós vamos desdobrar. Se agir com honestidade. Se agir está colocando uma condição. Uma condição para o respeito seria a honestidade. Então, nós vamos ter aqui oração subordinada adverbial condicional, reduzida de gerúndio, porque a forma nominal é gerúndio. E a outra sem a conjunção, oração principal. Chama a atenção de vocês que toda vez que a reduzida vier no começo da oração, vírgula obrigatória. É que nem na leitura das desenvolvidas. Se a oração subordinada vier antes da oração principal, vírgula obrigatória. Continua valendo a mesma regra, tá? Então, nas reduzidas de gerúndio, ou ela é adjetiva ou ela é adverbial. Lembrem-se de que não tem substantiva.
A última parte é reduzidas de particípio. Então, falado, vendido, partido, ado, ido. Oração subordinada adjetiva. O romance analisado pelos alunos entrará no vestibular. Vou desenvolver o romance que os alunos analisaram, o qual os alunos analisaram. Oração subordinada adjetiva, reduzida de particípio. Lembre-se, quando a adjetiva se refere ao sujeito da oração principal, ela vem intercalada na principal. Vale a mesma leitura aqui. O romance entrará no vestibular, oração principal. Analisado pelos alunos, o qual os alunos analisaram, adjetiva reduzida de particípio. Certo? Número 2. Oração subordinada adverbial. Concluído o trabalho, os pagamentos serão feitos. Olha aqui novamente, ó. A vírgula por quê? Porque ela vem antes da oração principal. Quando concluírem os trabalhos, quando o trabalho for concluído, tanto faz. Quando concluírem ou quando for concluído. Os pagamentos serão feitos, oração principal. Quando, noção de tempo, adverbial temporal, reduzida de particípio. Certo, pessoal? Aí eu falo duas coisas para vocês. A reduzida, às vezes, ela permite uma dupla leitura. Às vezes eu posso entender que é causa e, ao mesmo tempo, eu posso entender que é tempo. Então, quando eu falo aqui, ó, vamos dizer assim, concluído o trabalho, quando concluírem, tempo. Mas eu poderia ler também, por que concluíram o trabalho, os pagamentos serão feitos. Então, se eu enxergasse aqui uma causal, também não estaria errado. Paga-se porque o trabalho terminou. Ou paga-se quando o trabalho terminou. Então, ela permite, muitas vezes, uma dupla leitura e, normalmente, quem vai resolver isso para nós é o contexto. O contexto vai dar se ali está falando de causa ou se ali está falando de tempo. Uma outra coisa para a qual eu chamo a atenção de vocês. Às vezes, a oração, principalmente no caso das substantivas, às vezes elas não permitem um desdobramento. Querem ver o exemplo? Ninguém ousou contestar os dados da pesquisa. Ninguém ousou o quê? Contestar os dados da pesquisa. Objetiva direta, reduzida de infinitivo. Aí não dá certo falar assim, ninguém ousou que contestasse os dados da pesquisa. Não fica legal. Então, às vezes, principalmente no caso das substantivas, o desdobramento fica estranho, fica difícil. É como eu falei, faz a pergunta de objeto direto, automaticamente objetiva direta. Não necessariamente tendo que ser desdobrada. Certo, pessoal? Então, fizemos aqui um estudo das orações reduzidas, lembrando para vocês, elas são muito elegantes no texto, na sua redação, mas vocês lembrem-se sempre de que toda reduzida se liga a uma oração principal. Às vezes os alunos começam assim, pensando dessa maneira, ponto. E não pôs uma oração reduzida, não pôs uma oração principal. Agindo com certo cuidado e preparo, ponto. Não, cadê a principal dela? Então, toda oração reduzida tem que estar articulada com uma oração principal. Ela é elegante porque ela enxuga o estilo e ela repassa a ideia da mesma forma. Certo, turminha? Então, na verdade, como vocês não têm isso na apostila, eu vou repassar o exercício para ser feito numa folha extra, tá? Eu encaminho para vocês um exercício específico sobre orações reduzidas, tá bem? Então, um bom estudo, daqui a pouco nós nos vemos aí em aula e
Aí, se alguém ficou com alguma dúvida, nós poderemos explicar ao vivo, tá certo? E faremos os exercícios aí em aula, tá ok? Então, beijo, até daqui a pouco, tá? Tchau, pessoal.